Para entendermos as máquinas elétricas, é importante nós entendermos os circuitos magnéticos e os princípios de conversão da energia. Portanto, nessa aula abordaremos os princípios básicos dos circuitos magnéticos. Bem, o que vem a ser um campo magnético? O campo magnético é o que vai fazer com que as máquinas funcionem. Na região do espaço em torno de um ímã permanente, existe um campo magnético que pode ser formado pelas chamadas linhas de campo magnético. Então, a gente consegue ver aqui nessa figura abaixo, as linhas de campo magnético, elas saem do polo norte e entram pelo polo sul de um ímã permanente, sempre formando campos, caminhos fechados, Ou seja, as linhas de campo magnético não têm ponto de origem e nem ponto de terminação, Elas sempre fazem linhas fechadas, como nós podemos ver aqui. Bem, é bem sabido por nós que dois polos opostos eles se atraem e dois polos iguais eles se repelem. Então, nessa figura aqui da esquerda, nós podemos ver que as linhas que saem do polo norte de um ímã vão entrar no polo sul de outro ímã, e por isso nós temos uma força de atração, sempre formando caminhos fechados. Já na figura da direita, nós podemos ver a colocação de dois polos nortes de frente um para o outro. Assim sendo, os polos nortes, as linhas de campo magnético que saem de um polo norte de um ímã irão interagir com as linhas de campo magnético que saem do outro ímã, de modo que eles vão se repelir. De toda maneira, sempre vamos ter aqui as linhas fechadas. Só que nesse caso, como as linhas do Polo Norte sempre saem convencionalmente pelo Polo Norte, elas vão ser repelidas e, consequentemente, uma força de repulsão vai aparecer entre os ímãs. Bem, se nós colocarmos um material não magnético na proximidades de um ímã permanente, as linhas de distribuição de campo elas não sofrem alteração. O que vem a ser um material não magnético? Aquele material que não possui propriedades magnéticas em sua estrutura cristalina. Por exemplo, o vidro. Se eu coloco nos redores de um ímã permanente um pedaço de vidro, um pedaço de madeira ou qualquer outro material não magnético, as linhas de campo elas não vão ser afetadas, elas simplesmente vão atravessar esse material. Ao contrário, se eu tenho um material magnético, como por exemplo uma barra de aço, e eu coloco perto das linhas de campo, essas linhas de campo elas vão passar preferencialmente por dentro desse material magnético. Então, mais uma vez, nessa figura aqui, nós observamos as linhas de campo saindo pelo polo norte e entrando pelo sul do ímã permanente. Então, dentro do ímã permanente, nós temos linhas contínuas, certo? E quando eu tenho um pedaço de vidro, por exemplo, colocado nessas extremidades, nas proximidades do ímã, nada vai acontecer, As linhas vão continuar sendo dispostas como se não se tivesse esse material. Mas quando tem-se um material magnético, as linhas vão passar preferencialmente por dentro
deste material. Então a gente vê aqui, né, pela essa figura que as linhas de campo elas estão sendo alteradas pelo material ferromagnético, sempre tendo linhas fechadas, né, ou seja, caminhos fechados, mas esse material magnético ele pode modificar o caminho desse fluxo magnético, né? Isso ocorre porque os materiais magnéticos ele possui o que nós dizemos de uma alta permeabilidade magnética. Então, o que temos é as linhas de campo, elas podem passar pelo ar ou elas podem passar por dentro do material magnético, né? O caminho de material magnético é um caminho de menor resistência, de maior permeabilidade. E, consequentemente, as linhas vão preferencialmente passar por dentro desse material e, por isso, as linhas são alteradas na presença de um material magnético. Os materiais magnéticos são muito importantes na construção de máquinas elétricas, como nós vamos ver na sequência. Estamos falando aqui de ímãs permanentes, né? Os ímãs permanentes eles têm a capacidade de produzir linhas de campo magnético naturalmente, né? Então, as propriedades desse ímã permanente ele faz com que tenha-se a produção dos campos magnéticos. Mas eu posso ter também campos magnéticos formados através de uma corrente sendo percorrida em um fio. Então, aqui nessa figura nós podemos ver uma corrente fluindo da direita para a esquerda e linhas concêntricas a esse condutor vão formar que são as linhas de campo, né? As linhas do fluxo magnético, do campo magnético. A direção dessas linhas de campo magnético elas são determinadas pela regra da mão direita. Se nós colocarmos o nosso dedão na direção da corrente, os nossos dedos maiores, né, o dedo indicador, por exemplo, vai indicar a direção em que essas linhas de campo vão se estabelecer, né? Então, portanto, quando temos um fio percorrido por corrente, temos a geração de um campo magnético, né? E esse campo magnético vai depender da direção dessa corrente e da intensidade dessa corrente. Quanto maior a corrente, maior é a tendência de ter um fluxo magnético mais forte, entre aspas. Se eu pego esse condutor e eu enrolo, formando uma espira, eu vou ter, ainda assim, eu vou ter a produção de campos magnéticos. Mas, à medida que eu vou formando mais espiras, o campo magnético formado por uma espira vai interagir com o campo magnético formado por outra espira, potencializando o fluxo magnético. Quanto mais espiras, ou seja, mais voltas do condutor, mais forte vai ser o campo magnético, né? Então, a gente pode ter aqui, por exemplo, um conjunto de espiras percorrido por uma determinada corrente, produzindo assim um fluxo magnético, assim como nós teríamos no ímã permanente, né? A gente pode definir convencionalmente um polo norte, onde se sairia as linhas de campo magnético, e um polo sul, onde entraria as linhas de campo magnético, sempre formando linhas fechadas. Então, enrolar um fio, né, formar bobinas, formar espiras,
potencializa o campo magnético. E isso também é uma característica muito importante na construção de máquinas elétricas. Os campos magnéticos nas máquinas elétricas muitas vezes vão ser formados por bobinas percorridas por corrente, né? Quanto mais voltas, maior vai ser o campo magnético sendo produzido por aquela bobina, por aquela corrente. Bem, a direção e o sentido das linhas de campo produzido pela bobina podem ser determinadas colocando-se os dedos da mão direita no sentido da corrente, né, como a gente está vendo aqui na figura. Quando a gente fala do sentido do corrente, a gente está falando em sentido convencional da corrente, ou seja, aquele sentido contrário aos movimentos dos elétrons, né? Então, vocês podem ver aqui os dedos acompanhando aonde a direção de que a corrente vai entrar na bobina, certo? E o dedão apontará na direção do campo magnético, ou seja, ele apontará onde estará o polo norte, ok? Assim sendo, nós vamos ter a formação das linhas de campo magnético e, por essa regrinha, nós podemos definir qual vai ser o sentido do campo magnético, né? Obviamente, se a corrente fosse ao contrário, o fluxo estaria ao contrário. Também a forma com que a bobina é enrolada, a gente pode definir, né, a direção em que o campo magnético vai ser estabelecido. Como já dito, a distribuição das linhas de uma bobina vai ser similar a um ímã permanente. É o que a gente chama de um eletroímã. No caso, se for inserido um material ferromagnético no meio dessa bobina, lembrando-se que o material magnético, ferromagnético, ele vai ter um caminho de alta permeabilidade, onde as linhas de campo vão fluir mais facilmente, né? Então, se eu enrolo uma bobina ao longo de um material ferromagnético, eu tenho o aumento da intensidade do campo magnético, o aumento da intensidade das linhas de campo, perfeito? E, consequentemente, eu vou ter uma potencialização do campo magnético formando um eletroímã, né? Então, um eletroímã é uma aplicação muito comum na indústria, de maneira que eu posso ter um campo magnético controlado, certo? Se eu não tenho corrente, eu não tenho fluxo. Se eu passo uma corrente por esse material, né, por essa bobina, eu vou ter a produção de um fluxo magnético, né, comportando-se como um ímã, consequentemente tendo as mesmas características de atração e repulsão, como a gente já havia falado anteriormente, né? Mais uma vez, em uma máquina elétrica, como a gente vai ver na sequência, é formado basicamente por bobinas enroladas em cima de um material ferromagnético que constitui-se a máquina elétrica. Tudo que nós falamos aqui, né, falamos sobre a questão do fluxo magnético depender da corrente, depender do número de espiras, depender do material ferromagnético, isso pode ser calculado, né? Isso são calculados pelas chamadas equações de Maxwell, né? As equações de Maxwell são equações sofisticadas que podem descrever o comportamento magnético em diferentes meios, em diferentes geometrias, mas a gente não está interessado muito em discorrer muito aprofundadamente sobre as equações de Maxwell. Para os estudos de interesse nosso na disciplina,
elas podem ser simplificadas por essas duas equações que nós podemos ver aqui. Antes de explicarmos essas equações, vamos entender o significado de cada uma das variáveis. H é o que a gente chama de intensidade de fluxo magnético. J é a chamada densidade de corrente, ou seja, está relacionado com a corrente elétrica. E o B é a chamada densidade de fluxo magnético. Não confunda, eu tenho densidade de fluxo magnético, densidade de corrente e intensidade de fluxo magnético. Esta primeira equação, ela nos diz que a integral em um caminho fechado da intensidade de fluxo magnético é igual à integral da densidade de corrente em uma determinada área. Bem, o que significa isso? Voltemos a uma figura que a gente tinha aqui atrás. Então, observem o seguinte, imagine que eu tenho uma área A e uma área B aqui, certo? Se eu fizer a integral em um caminho fechado das minhas linhas de campo, o que seria a integral no caminho fechado? Seria fazer a integral onde está percorrendo o fluxo aqui, certo? E considerar, no caso eu estou mostrando um ímã permanente, mas se a gente está falando de uma bobina, se a gente definir uma área aqui, A, por exemplo, se a gente calcular a corrente que passa por esta área, eu vou ter uma proporcionalidade entre a corrente e a intensidade de fluxo. Em palavras, quanto maior a corrente atravessando uma determinada área, maior vai ser o fluxo produzido, certo? Então, essa equação a gente não vai discorrer essa equação na forma de integral e formas mais complexas, A gente só precisa entender que se eu assumir uma área e a corrente que atravessa essa área vai produzir um campo magnético proporcional a esta corrente. É o que mostra essa primeira equação aqui. A segunda equação, ela me diz que a integral sobre uma superfície, sobre uma área, da densidade de fluxo magnético é igual a zero. Voltemos numa área A definida aqui. Antes a gente estava olhando a corrente que atravessava essa área, agora nós vamos estar olhando o fluxo que atravessa essa área. Se eu tenho o fluxo atravessando essa área, então eu tenho aqui as linhas de fluxo, a integral dessas linhas de fluxo atravessando essa área, elas vão ser nulas, porque na verdade eu tenho um caminho fechado. Então, o que passa da direita para a esquerda vai passar da esquerda para a direita. Como a gente já viu, as linhas de fluxo, elas sempre estabelecem caminhos fechados. Ok? Então, nada mais do que essa equação nos mostra é de que as linhas de fluxo magnético, elas sempre vão estabelecer caminhos fechados. Então, pelo menos nesse entendimento básico da física nossa, a gente não tem os monopolos magnéticos, ou seja, eu sempre vou ter um par, polo norte e polo sul.
Assim sendo, as linhas sempre vão, a integral da densidade de fluxo de uma determinada área é igual sempre a zero. Sempre os fluxos vão estabelecer um caminho fechado. A solução de tais equações em estruturas de geometria complexa é extremamente difícil, né? Geralmente, em engenharia, um problema de campo tridimensional vai ser simplificado por um circuito equivalente unidimensional, como nós vamos demonstrar na sequência dessa aula. E o que esse circuito unidimensional a gente chama de circuito magnético, né? O circuito magnético consiste em uma estrutura em que a sua maior parte é constituída por um material magnético de permeabilidade elevada. O que significa isso? Significa dizer que nós vamos ter um caminho muito bem definido dos meus fluxos, certo? Como, por exemplo, esse circuito magnético mais simples de todos aqui, onde eu vou ter o estabelecimento de um fluxo magnético dentro de um núcleo, ok? Nesse circuito, o fluxo magnético fica praticamente todo confinado no interior do material magnético. Isso simplifica absurdamente as nossas análises e como a gente está querendo ter um entendimento mais simplificado do problema, é a partir do circuito magnético que nós vamos começar o entendimento. Então, observe que eu tenho aqui uma bobina, ou seja, um condutor que vai estar enrolado em uma das pernas desse núcleo magnético. Entenda que essa parte, esse quadrado aqui, é um material magnético com uma alta permeabilidade, certo? Ou seja, as linhas de campo, se eu tenho uma corrente passando aqui por essa bobina, eu vou ter a produção de linhas de campo magnético. Então, ela vai cruzar o meu núcleo, formando um caminho fechado. Eu tenho várias linhas aqui de fluxo magnético. Perfeito? Bem, essas linhas de fluxo magnético, elas vão estar confinadas dentro do material magnético. Por quê? Fora do meu material aqui, eu tenho o ar. O ar, ele possui uma permeabilidade magnética muito menor do que esse material ferromagnético. O que significa isso? Significa que é muito mais difícil eu impor um fluxo magnético no ar do que impor um fluxo magnético dentro do núcleo. Então, basicamente, imagine uma alusão em que eu tenho um caminho asfaltado e eu tenho outro caminho cheio de pedras. Nós vamos passar, se eu estou numa direção, eu vou passar preferencialmente para pelo caminho de menor resistência, de maior permeabilidade. E assim sendo, a maior parte das linhas de campo magnético, elas vão atravessar elas vão estar contidas dentro do núcleo. Perfeito? Como a gente já viu, quanto maior essa corrente, quanto maior o número de voltas aqui, maior vai ser a intensidade do campo magnético dentro desse núcleo. Bem, a bobina, vamos olhar aqui algumas características
que a gente precisa saber deste núcleo, certo? Esse núcleo, ele possui uma área de igual a A, né? Eu estou chamando aqui AC, C de core, né? Eu peguei as figuras de um livro em inglês, então a área definida pelo núcleo é uma área chamada AC. A gente já falou que o núcleo ele tem uma alta permeabilidade. A permeabilidade do núcleo é dado por uma variável chamada μ, certo? Nós vamos ver um pouco mais de detalhes na frente o que significa esse μ. Além da área, outra dimensão que nos importa do núcleo é o chamado de caminho médio do núcleo, ou representado pela variável LC. Esse caminho LC, ele é chamado de caminho médio porque ele ultrapassa, né, exatamente o meio do núcleo, certo? Então ele passa exatamente no meio do núcleo. Não estou desenhando muito bem aqui, mas dá para a gente entender que ele é o caminho médio em que passaria um fluxo magnético, certo? Na verdade, por que a gente está falando de um caminho médio? Porque, de fato, existe um fluxo que vai passar bem rente às extremidades do núcleo, né, como mal desenhado aqui por mim, mas dá para a gente entender. Então vocês observam que esse caminho azul, ele é muito maior, ele é um pouco maior do que o caminho em vermelho. De maneira que também eu vou ter um fluxo que vai passar nas extremidades internas. Então esse caminho verde que eu estou definindo aqui, ó, que eu estou desenhando aqui, vai ser um caminho também que uma linha de fluxo pode percorrer. Então vocês veem que o caminho azul é maior do que o caminho vermelho e o caminho verde é menor do que o caminho vermelho, certo? As linhas de campo elas vão estar atravessando em todos a estrutura do meu núcleo. Algumas vai percorrer um caminho mais curto, algumas vão percorrer um caminho mais longo, certo? Então, para efeitos matemáticos, nós falamos que estamos considerando que as linhas estão percorrendo um caminho médio, que é esse caminho formado pela parte vermelha, né? Então, as dimensões médias do núcleo vão estabelecer o caminho médio, que seria um caminho médio, né? Um caminho que as linhas de fluxo irão percorrer. Para efeitos de cálculos, para efeitos de aproximação, a gente não precisa calcular todos os caminhos mais largos, os caminhos mais curtos, a gente considera apenas o caminho médio, que é esse caminho assinalado em vermelho. Perfeito? Bem, a nossa bobina, ele vai ter um número N de voltas e vai estar percorrida por uma corrente I. De fato, nós dizemos que a bobina é a minha fonte de campo magnético.
né? É ela que está produzindo o campo magnético quando ela está sendo percorrida por uma corrente. Esta fonte de campo magnético é chamada de força magnetomotriz, ou da abreviação FMM. Então, a força magnetomotriz é a fonte de campo magnético. Como a gente já mencionou, o campo magnético, a intensidade do campo magnético vai depender da corrente e do número de voltas dessa espira e, portanto, define-se a força magnetomotriz, a FMM, como sendo o produto entre o número de voltas desta bobina multiplicada pela corrente que está percorrendo nessa bobina, né? O sentido do fluxo magnético vai ser definido pela regra da mão, como a gente viu anteriormente. O que nós vamos memorizar aqui, né? Na verdade, nós vamos entender que a minha bobina é a minha fonte de campo magnético e essa FMM é calculada pelo produto entre o número de espiras e a corrente percorrida nesta bobina. Bem, o fluxo magnético que atravessa a superfície é calculado pela integral da densidade de fluxo magnético sobre uma área, né? Então, se a gente voltar aqui na nossa equação, certo? Lembre-se, densidade de fluxo magnético B. Se nós fazermos a integral sobre uma área, eu tenho o chamado fluxo magnético. Não confunda, eu tenho densidade de fluxo magnético, que é B, intensidade de fluxo magnético, que é H, e eu estou definindo agora o fluxo magnético, que é esse φ, né, que é dado em Webers. Né? Webers é a unidade do fluxo magnético. A densidade de fluxo magnético, portanto, é dado em Weber por metro quadrado. Ok? Então, é quanto de fluxo eu teria em uma determinada área. Se eu volto no meu circuito magnético simples aqui, né, a gente vê que as linhas de fluxo elas vão estar percorrendo, elas vão estar atravessando a área do núcleo, que a gente já definiu como a área AC. Então, portanto, esta integral aqui é simplesmente a densidade de fluxo no núcleo multiplicado pela área da seção reta deste núcleo. Então, fluxo magnético no núcleo é a densidade de fluxo no núcleo multiplicado pela área no núcleo. Né? Isso aqui é válido por uma estrutura simples dessa aqui quadrada, mas como eu já disse, o importante é nós entendermos os princípios matemáticos, os princípios por trás dos circuitos magnéticos. Então, para a gente é suficientemente entender que o fluxo magnético é a densidade de fluxo magnético multiplicado pela área. Ainda está um pouco confuso, mas a gente vai adentrando nos conceitos e vai ficar mais claro para vocês o que significa cada uma dessas variáveis. Densidade de fluxo magnético e intensidade de fluxo magnético. Bem, nós já havíamos definido que a força magnetomotriz é o número de espiras multiplicado pela corrente, certo? Mas essa força magnetomotriz é a fonte
de campo magnético, certo? Sendo assim, a intensidade de campo magnético, ou seja, o H, em um circuito magnético é dado pela integral em um caminho fechado da intensidade de fluxo magnético, né, que é igual à força magnetomotriz. Bem, né, então, número de espiras vezes corrente é a integral em um caminho fechado da intensidade de fluxo magnético. Né? Lembramos que significa o quê? Significaria que eu estaria integrando a intensidade do fluxo magnético em toda a superfície aqui do meu núcleo. Então eu tenho um caminho pequenininho, posso ter um caminho grandão, mas para nossos efeitos, a gente vai calcular esse caminho médio do núcleo, né? O LC que a gente já havia definido anteriormente. Assim sendo, essa integral no caminho fechado, né, o caminho fechado é essa volta aqui no meu núcleo magnético, ele vai ser nada mais do que a intensidade média do fluxo no núcleo multiplicado pelo comprimento médio do núcleo, certo? Então, entendam, isso é uma simplificação, uma aproximação matemática que nos dá bons resultados. O fluxo, a intensidade de fluxo, ela não é constante ao longo de todo o núcleo, porque eu tenho caminhos maiores e caminhos menores, mas se a gente assumir esse caminho médio, a gente pode estar falando de uma intensidade média de fluxo magnético no núcleo, que é necessária e suficiente para os cálculos e os nossos entendimentos pretendidos. Portanto, nós vemos que a intensidade de fluxo magnético pode ser calculada pela corrente. Mas como a intensidade de campo magnético vai se relacionar com a densidade de fluxo magnético? Aqui nós temos uma curva que é chamada curva BH, que relaciona a densidade de fluxo magnético com a intensidade de campo magnético. Vocês observam que é uma curva logarítmica, né, e que não há uma relação constante, né, não é uma relação linear. No inicinho da curva aqui, tem que se variar bastante a intensidade de campo para variar a densidade de campo. Nesse meio aqui, a gente tem basicamente uma relação linear, né, onde é praticamente a gente crescendo a intensidade de campo cresce mais ou menos proporcional à densidade de campo. E nesta outra faixa aqui, não adianta a gente aumentar a intensidade de campo, né? Lembrando que a intensidade de campo vem da corrente, né? Então não adianta aumentar a corrente que a densidade de fluxo magnético ela não vai aumentar, né? Aqui a gente tem o sistema chegando à saturação. Se a gente continuar com essa curva aqui, né, ela vai, em um certo momento, tender a se estabilizar. Né? Não adianta aumentar a corrente, não adianta aumentar a intensidade de campo, que a densidade não vai variar. Né? Então, vocês observam uma relação não linear aqui, certo? Mas nessa região aqui nós temos uma relação que é uma relação linear, certo? Bem, de fato a gente pode trabalhar
a intensidade de fluxo em qualquer uma dessas condições aqui. Mas, para nós termos um bom aproveitamento do material ferromagnético, né, não levá-lo à saturação, o interessante é nós trabalharmos nessa região linear. E nessa região linear, portanto, a gente consegue escrever uma relação linear entre a densidade de campo e a intensidade de campo. B é igual a μH. O que vem a ser o μ? A gente já falou lá atrás. O μ é a permeabilidade magnética do material. Portanto, por exemplo, aqui nesse núcleo, o núcleo tem uma permeabilidade μ. Cada material ele possui uma característica de permeabilidade magnética que normalmente vai ser dado com uma curva como essa, certo? Então, o μ ele pode variar ao longo da curva, mas se a gente considerar na região linear aqui, o μ vai ser basicamente constante, certo? É muito comum expressar o μ em termos da permeabilidade do ar. É o que a gente chama de μ0. Portanto, a permeabilidade absoluta do material magnético é a permeabilidade relativa multiplicada pela permeabilidade do ar, né? Então, é muito comum dizermos assim, a permeabilidade magnética de um determinado material é 4.000. O que significa isso? Significa que ele é 4.000 vezes mais permeável do que o ar, né? Então, isso é permeabilidade relativa. Quando a gente fala permeabilidade relativa, é quantas vezes o material é mais permeável que o ar sendo a referência. Bem, até então, nós estávamos vendo um exemplo em que eu tenho um núcleo fechado, né? Então, as linhas de campo estão confinadas todas dentro do núcleo, certo? Mas isso é o caso, por exemplo, de um transformador, né? O transformador, eu tenho uma bobina de um lado e uma bobina de outro, né? Não está representado aqui, mas só ilustrativamente. No entanto, existem dispositivos em que deve existir um espaço de ar entre os elementos magnéticos, né? Esses espaços de ar são chamados de gaps ou entreferros, perfeito? Aqui a gente tem um exemplo daquele mesmo núcleo onde a gente fez um corte aqui, né, e separou em duas partes. A gente tem um buraco, um vão aqui, um entreferro entre as duas pernas do nosso núcleo. Isso não vai acontecer normalmente em um núcleo dessa maneira, mas imagine que em uma máquina elétrica eu tenho uma parte que está estacionária e uma parte que está girando. Portanto, se eu tenho uma parte que vai estar girando, vai ter que ter um buraquinho, um espaço de ar aí entre os dois, né? Assim sendo, vai invariavelmente existir um entreferro. Antes da gente ir para um problema mais complicado como o de uma máquina, né, vamos enxergar num sistema simples como um núcleo como esse aqui. Né? Considerando que o entreferro tem dimensões muito menores do que o resto do núcleo, certo? A gente pode fazer da mesma maneira uma aproximação dos cálculos do fluxo dentro desse núcleo, ok? Então, mais uma vez, a gente tem um núcleo com uma permeabilidade μ, uma área AC, um caminho médio LC, e agora a mais eu vou ter aqui um gap que tem um comprimento G e tem uma área aqui que é uma área AG.
a área do corte transversal do gap. E se esse gap está imerso no ar, eu vou ter a permeabilidade como sendo o μ0, que é a permeabilidade do ar. Daí, né, é muito importante nós observarmos que eu tenho dois elementos em série: o núcleo magnético e o gap. Perfeito? Mas o fluxo magnético, ele é único. O mesmo fluxo magnético que vai passar pelo núcleo é o fluxo magnético que vai passar pelo entreferro. O que quer dizer que o fluxo, o meu φ lá, ele é único no meu núcleo, no meu circuito magnético. Eu tenho dois em série, a parte do núcleo e a parte do gap. Apesar de o fluxo ser único, a densidade do fluxo depende do material, né? Depende das dimensões do material. Assim sendo, no núcleo eu tenho uma densidade de fluxo magnético BC, né, no core, né, que é igual ao fluxo magnético dividido pela área do núcleo. E no entreferro nós temos a densidade de fluxo no entreferro, que é um próprio mesmo fluxo dividido pela área do entreferro. Como eu já disse, o fluxo magnético é único nesse circuito em que é um circuito série, né? O fluxo percorre o núcleo e percorre o entreferro, certo? Bem, a força magnetomotriz, agora, ela vai ser usada para produzir um fluxo que vai ter que vencer a permeabilidade do material e a permeabilidade do gap. Sendo assim, a força magnetomotriz continua sendo número de espiras vezes corrente, porque é uma única bobina, certo? Só que agora eu vou ter a parte do fluxo, né, eu vou ter que vencer a permeabilidade no núcleo, né, o que a gente fala assim, fluxo no núcleo, que é a intensidade vezes o caminho médio do núcleo, mais a intensidade no entreferro vezes a distância do entreferro. Observe que anteriormente a gente tinha NiEHL, tudo dentro do núcleo. Agora nós vamos ter a somatória do núcleo com a parte do entreferro. Ok? Mas nós já vimos que B é μH. Ok? Sendo assim, eu posso escrever o H em função do B, ou seja, H é B dividido pela permeabilidade do material, densidade de fluxo no núcleo dividido pela permeabilidade no núcleo, mais a intensidade de fluxo no entreferro, que é a densidade de fluxo dividido pela permeabilidade magnética do ar. Aqui nós temos a força magnetomotriz. Continuando no desenvolvimento dessa equação, eu posso substituir agora, que a gente tinha calculado anteriormente, que B é igual a fluxo dividido pela área. Consequentemente, se eu substituo o B aqui do núcleo
e o B aqui do gap, vou chegar a essa equação final. O fluxo é único, então eu boto em evidência, é igual ao comprimento dividido pelo μ multiplicado pela área do núcleo, mais o comprimento do gap dividido pela permeabilidade do gap, do ar, no caso, multiplicado pela área. Esse termo L dividido por permeabilidade multiplicado pela área é o que a gente chama de relutância. E a gente tem uma relutância aqui, no caso, associada ao núcleo, mais uma relutância associada ao gap. Portanto, podemos escrever força magnetomotriz é fluxo multiplicado pela relutância do núcleo mais a relutância do entreferro, certo? Lembrem-se que a relutância vai ser o comprimento do caminho que o fluxo percorre dividido pela permeabilidade do material que aquele fluxo está percorrendo e multiplicado pela área, né, a seção reta do que está atravessando. Está vendo que isso aqui tem uma certa similaridade com aquela segunda lei de Ohm, né? Quanto maior o comprimento de um condutor, maior a resistência. Quanto maior o comprimento do caminho percorrido pelo fluxo magnético, maior a relutância. A área, lembra? Quanto maior a área, mais fácil é impor uma corrente, ou seja, menor a resistência, aqui, menor é a relutância. E o μ tem a ver com o material, né? Assim como o ρ lá, né, a condutividade do material. Assim sendo, a gente pode fazer uma analogia entre o circuito elétrico, que a gente tão bem conhece, com o circuito magnético. Aqui à esquerda eu tenho um circuito elétrico. Quem vai impor a força no circuito é a fonte de tensão, que vai impor uma corrente, e essa corrente vai ser impedida, né, vai ser dificultada pelas resistências. No caso aqui eu representei duas resistências, uma resistência R1 e R2. A corrente é a tensão dividida pela somatória das resistências. Analogamente, no circuito magnético, a força, né, ela vai ser imposta pela força magnetomotriz, que é o número de espiras multiplicado pela corrente, que por sua vez vai impor um fluxo magnético do circuito. Esse fluxo magnético vai depender das características do material, ou seja, da relutância. Então, no exemplo anterior, a gente tem a relutância do núcleo e a relutância do gap, certo? E da mesma maneira, o fluxo é único, o fluxo passando pelos dois, que vai ser a força magnetomotriz dividida pela somatória das relutâncias. Está vendo como é análogo? Resistências, relutâncias, fluxo, corrente, tensão, força magnetomotriz. Para esse circuito simples aqui, a gente tem basicamente duas relutâncias em série, a do núcleo e a do gap. Mas eu poderia ter diferentes configurações. Por exemplo, nessa figura aqui, eu continuo tendo uma bobina. Então, a minha força magnetomotriz vai ser o número de espiras vezes a corrente. Eu tenho um núcleo que tem uma permeabilidade. Né? Eu coloquei aqui tendendo ao infinito, mas pode ser qualquer valor, certo? E
eu vou ter um fluxo sendo imposto. Esse fluxo, vamos desenhar aqui, ele vai, né, eu vou desenhar com uma linha de fluxo apenas, mas esse fluxo, ele vai se dividir. Né? Parte desse fluxo vai passar por essa perna aqui e atravessar esse gap 1 e vai retornar aqui, como sempre tem que ser. E parte desse fluxo ele vai atravessar esse gap 2, essa perna 2 aqui. E também retornar. Então, vocês observam que nesse caso aqui eu tenho força magnetomotriz NI, eu tenho um fluxo único nesta perna aqui, mas esse fluxo ele vai se dividir. Ele vai ter um fluxo que vai passar por esse gap 1 e um fluxo que vai passar por esse gap 2. Aqui, como eu estou dizendo que o μ tende a infinito, significa que a permeabilidade do núcleo é muito maior do que a permeabilidade do gap. Então, basicamente, eu estou considerando que a relutância está toda no gap. E aqui eu teria uma relutância R1 em paralelo com uma relutância R2. É análogo a um circuito elétrico. A gente resolve da mesma maneira, paralelizando a relutância 1 com a relutância 2, para achar o fluxo e também poder achar os fluxos de individuais nas duas pernas. E se eu não tivesse, se esse μ aqui não fosse infinito, né? Se eu quero calcular tudo, né? Eu teria uma resistência associada a esta perna aqui, teria uma resistência associada a essa perna e essa perna aqui, essa, né? Vou representar como uma relutância só. Né? Também a mesma coisa do outro lado, um pedaço aqui, e teria outra perna aqui. É tudo geometria, é só a gente dimensionar e fazer o análogo com o circuito elétrico. Né? Só que a gente pode resolver diferentes circuitos magnéticos, é muito simples, a gente não vai perder tanto tempo em resolver circuitos magnéticos como esse, que são circuitos magnéticos hipotéticos. Né? O nosso objetivo é realmente vocês entenderem como se comporta o fluxo dentro de um núcleo, como o gap ele afeta a imposição de um fluxo, né? Ou seja, a relutância, o seu comprimento, a sua área vai afetar a imposição de fluxo no circuito. Para entendermos a resolução de um circuito magnético, vamos responder esse exemplo simples aqui. Bem, na figura, nós temos um modelo simplificado de um estator e de um rotor de uma máquina CC. Essa parte quadrada aqui, o núcleo, é a parte estacionária, né? É o estator na máquina, e esse cilindro aqui é o rotor, seria a parte rotativa dessa máquina. Perfeito? Bem, basicamente isso é uma máquina fictícia, né? Não existe uma máquina, não é dessa forma, mas a gente pode entender os conceitos envolvidos para a resolução do circuito magnético. Ademais, o exemplo nos dá as informações de que o comprimento do caminho médio do estator, ou seja, o caminho em que o fluxo magnético vai percorrer pelo estator é de 50 centímetros. A área da seção reta,
o corte transversal do meu núcleo é de 12 centímetros quadrados. O caminho médio no rotor, ou seja, esse caminho em que o fluxo vai atravessar o rotor, lembrando que ele vai percorrer fazendo um caminho fechado aqui, né? Então, essa distância percorrida aqui no rotor é de 5 centímetros. E pode-se assumir que o rotor também tem uma área de seção reta de 12 centímetros quadrados, igual ao estator. Né? Cada entreferro, né? Então nós podemos ver aqui nessa figura que, separando a parte estacionária e a parte rotativa, eu tenho dois entreferros, né? Então, aqui eu tenho um entreferro, aqui eu tenho outro entreferro, e esses entreferros têm uma distância, né, uma largura de 0,05 centímetros. E a área da seção reta de cada entreferro é de 14 centímetros quadrados, incluindo o espraiamento. O que vem a ser o espraiamento? Observe que nós temos, se a gente tem, por exemplo, aqui o núcleo, né? A parte de baixo, a parte de cima, eu tenho aqui o gap, certo? Idealmente, o fluxo vai passar, as linhas de fluxo vão passar transversais a esse núcleo. Né? No entanto, existe um efeito de que quando o fluxo passa pelo entreferro, que é um caminho de relutância diferente, né? Um caminho com uma permeabilidade menor, o ar, o efeito sobre as linhas de fluxo é acontecer uma pequena barriguinha aqui nas bordas do núcleo, né? Então, portanto, eu informei que a área do núcleo é de 12 centímetros quadrados, né? Só que a área do entreferro vai ser uma área de 14 centímetros quadrados, porque ela incluiria esse espraiamento, essa abertura que nós temos aqui na prática. Né? Então, uma forma de aproximar esses efeitos de espraiamento é através da consideração dessa área. Mais informações do problema é que o ferro do núcleo tem uma permeabilidade relativa de 2.000, né? Ou seja, ele é 2.000 vezes mais permeável que o ar. E a espira aqui possui 200 espiras enroladas no núcleo. Se a corrente percorrida na bobina é de 1 ampere, qual será a densidade de fluxo resultante nos entreferros? Então, a primeira coisa para a gente fazer é sempre montar o circuito equivalente magnético. Né? Tendo aquela similaridade com o circuito elétrico, fica muito mais fácil de nós resolvermos, certo? Bem, então, eu tenho uma bobina, essa bobina vai ser a minha força magnetomotriz. Eu tenho o caminho, a relutância do meu núcleo, né, que já está dado aqui como 50 centímetros como sendo o caminho médio, então vou chamar aqui de relutância no núcleo, no core, perfeito? Eu tenho a relutância no entreferro de cima, né? Então vou chamar aqui relutância no entreferro 1. Eu tenho a relutância sobre o núcleo, né? Sobre o rotor, que eu vou chamar aqui de relutância do rotor, RR. Eu tenho a outra relutância do outro entreferro,
que eu vou chamar de relutância R2, né? E, basicamente, na verdade, a relutância do caminho magnético no núcleo está toda representada aqui no RC. Perfeito? Bem, sendo assim, eu tenho o fluxo estabelecido neste circuito magnético. Ok? De modo que o fluxo, lembrando, o fluxo é a minha corrente, é a força magnetomotriz, que seria a minha tensão, dividido pela equivalente das relutâncias. Essas relutâncias elas estão todas em série, porque o caminho magnético do fluxo é único, né? Então, eu vou basicamente somar as minhas relutâncias, né? Então, relutância no núcleo, relutância no entreferro 1, relutância no entreferro 2, mais relutância no rotor. Para resolvermos aqui, a gente vai ter que saber a força magnetomotriz. Ora, sabemos que força magnetomotriz é o número de espiras vezes a corrente, ou seja, 200 espiras multiplicado pela corrente que eu estou considerando, que é uma corrente de 1 ampere. Então, eu vou colocar aqui força magnetomotriz é N vezes I, que seria 200 vezes 1 dividido pelas relutâncias. Vamos fazer o cálculo individuais das relutâncias. Relutância no núcleo, né? Relutância vai ser o caminho médio dividido pela permeabilidade do material multiplicado pela área da seção reta. Então, do nosso problema, nós vemos que o caminho médio é 50 centímetros, a área é 12 centímetros quadrados e a permeabilidade relativa é de 2.000. Lembrando que a gente tem que usar unidades do SI, então 0,5 metros. A permeabilidade relativa é de 2.000. Lembrando que a permeabilidade absoluta é a permeabilidade relativa vezes a permeabilidade do ar, né? Então, seria 2.000 vezes a permeabilidade do ar, que é constante igual a 4 vezes π vezes 10 a menos 7, multiplicado pela área, né? Então, a nossa área é 12 centímetros quadrados, ou seja, 2 vezes 10 a menos 2, mas como é o quadrado, né? É uma unidade quadrada, seria 10 a menos 4. 12 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Perfeito? Resolvendo essa equação aqui, né? Com esses valores, eu chego ao valor de 1,66 vezes 10 à quinta, e a unidade de relutância é ampere espira, né, força magnetomotriz, dividido por Weber, que é a unidade de fluxo. Então, ampere espira sobre Weber é a unidade de relutância. Temos a relutância no núcleo. Vamos calcular a relutância no entreferro. A relutância no entreferro 1 é igual à relutância no entreferro 2. Né? A informação do problema ela nos dá que o comprimento nos dois casos é de 5 centímetros. Né? Então, eu vou ter o comprimento do gap dividido pela permeabilidade. O gap é o ar, então é a própria permeabilidade do ar, vezes a área
do gap. Bem, temos que o comprimento é de 0,05 centímetros, né? Ou seja, eu tenho 0,05 vezes 10 a menos 2 metros, dividido pela permeabilidade do ar, 4π vezes 10 a menos 7, multiplicado pela área do gap. Lembre-se que, devido ao espraimento, a área do gap é um pouco maior, então é 14 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Resolvendo aqui, chegamos a um valor de 2,85 vezes 10 à quinta ampere espira Weber. Falta a relutância do rotor, que vai ser o comprimento do rotor dividido pela permeabilidade do rotor vezes a área do rotor. Bem, apesar de não estar explícito no problema, basicamente o material do rotor é o mesmo material do estator. Então, eu tenho aqui um comprimento de 5 centímetros, né? Então, ou seja, 5 vezes 10 a menos 2 metros, dividido pela permeabilidade relativa, é a mesma permeabilidade do estator, 2.000 vezes 4π vezes 10 a menos 7, vezes a área, que também é considerada como sendo a mesma do núcleo, 12 vezes 10 a menos 4. Então, essa conta aqui vai dar 1,66 vezes 10 à quarta amperes espira Weber. Né? Ou seja, a relutância do rotor é 10 vezes menor do que a relutância do núcleo, já que ele é 10 vezes menor. Ok? Bem, então, se eu somo esses valores aqui, relutância no núcleo, relutância do entreferro 1, que é igual a do entreferro 2, e a do rotor, eu vou chegar aqui a um valor de 7,5 vezes 10 à quinta. Vamos colocar aqui a unidade, né? Ampere espira por Weber. Então, se eu substituir aqui também as espiras, 200 espiras multiplicado por 1 ampere, né? Então, eu tenho ampere espira, cancela com ampere espira, perfeito? Então, fazendo o cálculo aqui, eu vou chegar a um valor de 2,7 vezes 10 a menos 4 Webers. Isso é o fluxo que está atravessando o meu núcleo e o meu rotor. Mas o problema me pergunta a densidade do fluxo nos entreferros, certo? Então, para eu calcular a densidade de fluxo é fluxo dividido pela área, né? Se é no entreferro, então vai ser a área do entreferro e o fluxo no entreferro, que na verdade é o mesmo fluxo em todo o circuito, né? Então, eu vou ter 2,7 vezes 10 a menos 4, dividido pela área do entreferro, né? Lembrando do efeito do espraiamento, 14 vezes 10 a menos 4, que vai me dar um resultado de 0,19 Tesla. Esse é a densidade de fluxo, né? Cuja unidade é o Tesla,
e a gente no entreferro. Eu poderia estar calculando também a densidade de fluxo no núcleo, né? Bastaria eu dividir pela área do núcleo, né? Então daria um resultado aí um pouco maior. Deixo para vocês fazerem os cálculos. Esse é um exemplo simples, clássico de circuitos magnéticos. Na sequência das nossas aulas, nós vamos discorrer sobre circuitos como esse e outros entendimentos em cima do circuito magnético. Para finalizarmos, eu indico o estudo do nosso livro-texto, que é o livro do Fitzgerald, de Máquinas Elétricas, né, a 7ª edição, mas pode ser outras edições. O capítulo 1, seção 1.1. Lá vocês vão ter todos os conceitos que nós vimos na aula de hoje e mais exemplos resolvidos para vocês verem a aplicação prática dos equacionamentos. Posteriormente, vocês devem resolver exercícios para treinar, para entender os conceitos. Eu indico 3 exercícios, né? Na 7ª edição, 1.1, 1.2 e 1.6, que é o mesmo os exercícios da 6ª edição, e que esses exercícios devem ser entregues, vão valer nota, conforme as instruções que estão postadas no Moodle. Muito obrigado e até a próxima.